Olá! Hoje a gente vai desvendar a história sombria e cheia de reviravoltas de um thriller incrível da Lisa Gardner. Viva pra contar! Prepara que a trama é complexa. A história toda começa com uma ideia que é, ao mesmo tempo, bem simples e totalmente arrepiante. E se é verdade que uma pessoa carregou a vida toda por uma completa mentira, é isso que a gente vai descobrir desenterrando os segredos de 25 anos atrás. Vamos começar pelo começo, então. A história da Danielle, a única sobrevivente de uma tragédia familiar terrível. Pensa só, por 25 anos, a Danielle viveu com uma verdade que todo mundo aceitava. A de que o pai dela matou a família e depois se suicidou. A vida dela foi completamente moldada por essa noite. E agora, com o aniversário de 25 anos da tragédia chegando, o passado está voltando com tudo, forçando ela a encarar essas memórias nebulosas. Agora, vamos pular para o presente. Surge um caso novo e, com ele, um quebra-cabeça que é, no mínimo, perturbador. A detetive Dede Warren está investigando o massacre de outra família, os Harrington. E logo de cara, ela percebe que as peças não se encaixam. A história de assassinato seguido de suicídio não fecha. E aqui está o pulo do gato. A cena do crime é muito controlada. Métodos diferentes para cada morte, múltiplas armas. Isso não parece o ato de uma pessoa só num acesso de raiva. Tem algo mais ali. E é justamente a investigação do caso Harrington que leva a detetive Dede até uma figura central, ligada diretamente ao passado da Danielle, o filho do xerife que investigou o caso dela 25 anos atrás. É nesse momento que a história oficial, aquela do pai que surtou, começa a apresentar rachadoras. Por que o xerife original ficou tão obcecado com o caso supostamente resolvido? E por que ele poupou só a Danielle? Essa pergunta é a chave que começa a abrir todas as portas desse mistério. O que é que assombrava tanto esse xerife, hein? E claro, conforme essas duas investigações, a nova e a antiga, começam a se cruzar, a Danielle é forçada a encarar uma possibilidade assustadora. E se a vida inteira dela foi construída em cima de uma mentira? Ela começa a questionar tudo. Cada memória, cada detalhe que ela achava que sabia sobre a noite em que perdeu a família. E com todas essas dúvidas, a gente chega ao ato final, o momento em que a verdade, por mais chocante que seja, finalmente aparece. A primeira peça do dominó a cair é essa. O xerife Wayne tinha um caso com a mãe da Danielle. Naquela noite fatídica, o pai dela chegou em casa e descobriu os dois juntos. A situação saiu do controle. E na briga que se seguiu, foi a mãe de Danielle quem atirou primeiro, matando o próprio marido. Para encobrir o caso, para se proteger, o xerife Wayne tomou uma decisão terrível. Ele atirou e matou a própria amante, a mãe da Danielle. A partir daí, ele montou toda a cena do crime, forjou as provas para parecer que o pai de Danielle tinha matado todo mundo e depois se suicidado. Mas, no meio de todo esse horror, ele fez uma coisa. Ele poupou uma criança. Ele pegou a Danielle e atirou da casa. Isso tudo nos leva à grande ironia do título, não é? Viva para contar. Ela sobreviveu para contar uma história, sim, mas era a história que contaram para ela, não a verdade. Pelo menos, até agora. No fim das contas, fica uma reflexão muito poderosa. Que parte do que a gente chama de memória é realmente nossa? E que parte é só história que a gente ouviu e aceitou como verdade? É um pensamento profundo sobre trauma, verdade e como a gente constrói a nossa própria história.